Primeira questão. Primeira questão. Outra coisa, o procurador João Esteves também falou, José, também falou sobre o processo judicial em si. Então vamos ver o que ele disse. Como é de conhecimento público geral, o município de Londrina vem por meio de decretos regulamentando a forma de combate e controle ao coronavírus, com a ideia de que deveria ser intermitente, abre, depois fecha, conforme as indicações científicas. Entretanto, houve uma ação do Ministério Público Estadual, aqui em Londrina, contra os decretos municipais, entendendo que não poderia haver abertura em nenhum momento dessas atividades, pelo menos não por enquanto, e isso foi negado pelo juiz de primeira instância aqui no Fórum de Londrina, entendendo que os decretos municipais estavam totalmente legais, constitucionais e seguindo toda a normativa e critérios que devem ser seguidos. Entretanto, houve um recurso do Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça, que fica em Curitiba, e na 4ª Câmara Civil, a desembargadora decidiu por acatar o pedido de liminar do Ministério Público e determinou fechamento de atividades em Londrina e, portanto, a suspensão do decreto municipal. Isso é uma decisão que nós não concordamos, entretanto, nós vamos acatar essa decisão. Aí que está. A decisão foi tomada porque havia um decreto do governo federal dizendo, atenção Londrina, é importante você entender o que está acontecendo, para você poder planejar a sua empresa, amigo empregado que não tem empresa. É importante você saber o que está acontecendo. Vamos lá, gente, a gente tem que entender a fundo, não basta só perguntar, abre ou fecha? Ah, abre, beleza, então eu vou. Fecha, tá, então eu vou ficar. Não, entenda o que está acontecendo. A gente tem que entender para poder saber o que falar e combater e opinar. Então vamos lá. Havia um decreto federal. Esse decreto federal dizia o que era bem e serviços essenciais. Beleza. A desembargadora lá em Curitiba, depois que a doutora Suzana de Lacerda, promotora de justiça aqui de Londrina, recorreu para fechar o comércio, a desembargadora falou, esse decreto já estabelece o que é bens e serviços essenciais. E a União já estabeleceu. Como a União já estabeleceu, o município não pode estabelecer, porque a União já estabeleceu. Aqui já há uma discussão, porque o STF diz que o município podia. Ponto. Aqui já há uma discussão. Mas vamos esquecer essa discussão. Beleza. Quando a desembargadora tomou essa decisão, o ato jurídico dela foi perfeito. Por quê? Porque existia lá um decreto, existia um negócio estabelecendo. O que o presidente Jair Bolsonaro fez? E daí pode voltar aqui para mim, João. O que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem? Então os juízes estão fechando o comércio porque no meu decreto eu estou dizendo o que é bens e serviços essenciais e a minha lista do que é bens e serviços essenciais é bem pequenininha. É por isso? Então tá bom, vou fazer um novo decreto, Só que agora o meu novo decreto é dessa idade. E entra comércio, entra prestação de serviço, entra tudo. Ou seja, se estão dizendo que eu tenho o poder de decidir, então decido. E decido que o comércio tem que ficar aberto. Segue a vida. Repare, o decreto antigo já foi. O decreto novo é que está valendo. Se eu prefeito fosse, não fui eleito para isso, acho que nem seria eleito. Mas se eu prefeito fosse, juntaria o corpo jurídico da prefeitura, da ACIL, do Sincoval, e iria propor o seguinte, o que a juíza quer? A juíza está contra os decretos do município que flexibilizaram, que abriram o comércio? Então tá bom, eu prefeito. Então tá beleza. O que eu vou fazer? Eu mesmo vou revogar esses decretos. Revogo os decretos número tal, tal e tal, conforme atacado pela desembargadora. Acabou. Ele cumpriu o que a desembargadora mandou. Não vai responder por crime de responsabilidade. Fim, acabou. No dia seguinte, vou lá e publico um novo decreto. Embasado no decreto novo do presidente da República. Há um fato novo aí. Ele está amparado por lei, isso eu falo. Se eu estiver falando bobagem agora aqui, pode rasgar meu diploma. Isso eu falo. Há um fato novo para ele publicar um novo decreto. E com base no novo decreto presidencial, eu decido tal coisa. E se levar para a mesma desembargadora e ela tomar uma decisão contrária, ela vai entrar em contradição com ela mesma. Porque no primeiro momento ela disse que era a União que deveria.
Agora, ela não pode dizer que a União não pode. Ela tem que manter a decisão dela. Ou mudar a argumentação, que, aliás, foi muito confusa. E aí? Aí, meu irmão, é xeque-mate. Aí é xeque-mate. Aí o peão vira rainha, ou rei, ou qualquer outra peça no tabuleiro. Vamos aguardar o doutor Ed Nogueira chegar aqui